Então, eu quero que você, antes de a gente iniciar aqui, eu quero que você abra o teu bloco de notas, seja aonde você costuma escrever algumas coisas. Eu quero que você abra aí o teu bloco de notas e você escreva o teu sonho, ok? Eu quero que você escreva o teu sonho. Eu já vou explicar. Vou tirar essas coisas do bolso. Que você escreva o teu sonho, a sua visão, né? O que pode ser esse sonho? Pode ser pessoal, pode ser ministerial. De repente, pessoal é ter uma família, ter uma casa, um apartamento, ter uma empresa, fazer uma viagem. Ministerial, um departamento, uma igreja, alguma coisa que você quer fazer, né? E eu quero que você coloque número nessa visão. Quanto irá te custar? Se for uma casa, qual o valor da casa que você quer ter? Se é um empreendimento, qual o tamanho ou o valor do empreendimento que você quer? Né? Se for um departamento, quantas pessoas no departamento você quer ter? Vou esperar você fazer aí, rapidinho. Escreveram? Eu quero agora que você visualize o seu sonho no quesito de grandeza, que você, quão grande realmente ele é. Visualizou? Agora, honestamente, pergunte a si mesmo: posso realizar esse sonho por meio da minha própria liderança? Responda sinceramente, é para você mesmo. Posso? Sim, não, talvez. Conseguiram? Agora, se a sua resposta for sim, você precisa de um sonho maior. Você entendeu? Se a tua resposta foi sim diante do sonho que você tem, você precisa de um sonho maior. Olha só, se você você não tem um sonho que o torne mais dependente de Deus e de pessoas, você precisa de um sonho maior. Agora, eu quero que esse sonho, você multiplique. Se você colocou um número, lembra que eu disse para você colocar um número. Multiplique por 100. Veja o resultado. Você consegue fazer sozinho isso agora? Consegue? Não. Essa visão 100 vezes maior é o sonho do tamanho do reino, que só Deus pode fazer por meio de você, trabalhando por intermédio de outros, como um líder que forma outros líderes. Amém? Com isso vamos então para o primeiro pilar, treinar. Eu quis só chamar a tua atenção para você perceber o quão importante nós entendermos que precisamos de pessoas para realizar aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Vamos lá. Primeiro pilar, treinar, né? Nós estamos falando todo esse treinamento com base no livro do pastor Manassés Guerra, né? Que se você desejar depois adquirir esse livro, você vai ter que dar o nome lá, porque já acabaram todos os exemplares. Nós vamos fazer um novo pedido e você vai ter um livro maravilhoso que estará na sua mão e você vai aprender mais. E nós fizemos uma síntese, né, de tudo isso que foi falado, colocamos algumas coisas, né, mais pessoais nossas para acrescentar, mas nós vamos falar de cada pilar. E o primeiro pilar é o pilar treinar. Interessante que o pastor Manassés, ele fala sobre treinamento, mas antes de iniciar propriamente o como treinar, ele dá características dos líderes. Porque eu só consigo treinar alguém se antes eu me treino, ou se antes eu sou uma pessoa que sou responsável pelas minhas ações. Então, a primeira característica, então, ele fala sobre características de um líder. E ele dá uma definição do que é liderança. Liderança não é meramente um título que lhe é dado, mas a influência que você exerce por causa do serviço que oferece. Título é apenas uma consequência,
não a causa. Pense agora numa pessoa influente. Pense em uma pessoa influente, que você não precisa ser uma pessoa cristã, mas uma pessoa influente. Pense aí, uma pessoa que é relevante no mundo. Você pensou? Quantas pessoas essa pessoa serve? Você entendeu? A influência vem por causa do serviço. Então não é o título primeiro, é antes o serviço, que depois o título acompanha aquilo que você faz. Ser líder não significa necessariamente estar numa posição onde você diz aos outros o que deve ser feito. Conduzir a si mesmo, em primeiro lugar, é o maior desafio. Quem concorda? Aleluia, também concordo. É o maior desafio, pois seu propósito não está no reconhecimento ou prestígio, mas em servir aos outros com dedicação e sacrifício. Então ele começa a dar algumas características, né, do líder, agora mais na prática. A primeira é proatividade. A postura de ser proativo e persistente nos leva ao caminho de influenciar e beneficiar pessoas através do nosso bom exemplo. Então, entenda que nós estamos falando do primeiro pilar, que é treinar. Se eu não sou proativo, a minha equipe não será proativa, porque eles serão exatamente o espelho de quem eu sou. Então, a primeira característica é proatividade. A segunda, responsabilidade. Encontre o seu dom e você descobrirá o seu chamado. Isso vai muito além de estar ocupado com uma tarefa, é assumir a responsabilidade pela tarefa e torná-la relevante, com propósito, orientado por uma visão. Significa acolher para si mesmo e tornar acessível aos outros a identidade que faz de você um servo líder. Então, a responsabilidade está sobre mim de entender o que Deus entregou para mim, para que assim eu libere sobre aqueles que estão sobre a minha orientação. Então, a responsabilidade do líder é, primeiro, entender o que Deus colocou para ele fazer. Entendendo, desenvolvendo, assim ele consegue ter êxito em treinar mais pessoas. Aí ele entra no quesito mesmo, treinar outros. Líderes, para desenvolver o espírito de liderança, visão e potencial, é necessário treinamento para que a missão se torne conhecida, abrangente e eficaz. Eu não vou ler tudo, gente, porque você pode acompanhar, mas eu vou tocar em alguns pontos, para que assim a gente tenha pouco tempo, não temos como ficar muito tempo, então vai ser mais enxugado. Mas pegue esse material, estude em casa, né, e vai ser muito bom. Então, o maior investimento de uma liderança está em treinar pessoas. Por quê? Quando eu treino alguém, aquilo que eu recebi de Deus se torna maior. E não tem fim. Você percebe? Porque quando eu treino aquilo, a partir daquilo que Deus entregou para mim, eu começo a passar para uma outra pessoa. Essa pessoa vai pegar aquilo que Deus deu e vai passar para outra pessoa. Essa pessoa vai assim, e é uma escada, né, uma ascendente, que vai transmitir aquilo que Deus entregou para mim fazer. Eu ainda não sou pai, mas o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ser. E a minha primeira responsabilidade vai ser com o meu filho que irá nascer. Então, aquilo que eu faço da minha vida vai passar para o meu filho. Então, às vezes a gente acha que ser líder é só aquele que está com uma responsabilidade dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, mas não. Eu e você somos líderes no momento que nascemos, porque liderança nada mais é do que tomar decisões a respeito de. Ponto. Liderança nada mais é do que tomar decisão. Então, eu e você tomamos a decisão hoje de qual roupa iríamos vestir, que horas iríamos sair, tudo. Eu e você tomamos decisões diariamente. A questão é, quando essas decisões se tornam coisas preciosas, a ponto de trazer conhecimento e agregar isso a pessoas, que assim começa a crescer a nossa influência, a ponto de ter que treinar mais pessoas. E dentro de um lar, dentro de uma família, começa ali a liderança. A cultura de liderança. Aquele que se acha líder, mas não tem seguidores, está apenas fantasiando a liderança. Muito forte essa expressão que o pastor traz no livro dele.
E aquele que tem seguidores e não consegue transformá-los em líderes, não está dando continuidade ao ciclo da liderança, onde o líder gera outros. Então, todo líder, né, quando às vezes eu converso com alguns meninos, né, e eles expõem aquilo que Deus tem colocado no coração deles, e falam, olha, Deus tem falado ao meu coração que Ele me quer como um pastor. Aí eu faço a pergunta para ele, onde está as suas ovelhas? Porque é simples, né? Se você vai ser um pastor tem ovelhas. Então, quem são as pessoas que você tem cuidado? Não precisa ser muitos. Mas se você está cuidando de 2, 3 pessoas, o seu chamado, aquilo que Deus entregou para você fazer, está começando a aflorar. Né? E como eu converso muito com pessoas da minha idade, né? Geralmente há uma ansiedade de estar em uma posição. Mas a posição, ela vem quando você trabalha. Então, primeiro vem o trabalho, vem o servir, para depois vir a posição. E na posição, você então estabelece os princípios e dá seguimento àquilo que Deus entregou. Vamos para a parte de como treinar, a parte 2 ali. Como formar um líder? Existe uma expressão em um livro que eu não consegui trazer, mas é um livro muito bom, se chama Formador de Heróis, né? E eles usam uma expressão que chama EVEV, que quer dizer, eu vejo em você. O papel do líder é ver aquilo que o liderado não está vendo. Então, quando você chega para alguém, né, você está com o seu liderado, ou seja na sua família, os seus filhos, o pai geralmente vê aquilo que o filho não está vendo. Mas é interessante que nós somos por audição. Fica muito mais claro quando é falado. Porque às vezes, né, a gente diz, não, mas a pessoa está entendendo o que eu estou falando. Não, ela sabe que ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir ir para frente. Não, tem pessoas que não conseguem ver aquilo que está muito claro na sua frente. Então, o líder precisa enxergar antes da pessoa. Eu me lembro uma vez que o pastor Silvio, logo quando eu cheguei aqui, ele disse assim para mim, quando a gente chegou aqui na igreja, fazia, sei lá, acho um ano talvez, né? E um dia, lá no final, ele disse assim, ele sempre ficava lá na porta, e ele falou, rapaz, por que você não senta mais próximo, fica mais próximo? Daí eu disse assim, mas pastor, ali eu vi que só os pastores que sentam. Daí ele me olhou, tá, mas tu não é pastor? Daí eu disse, não, eu não sou pastor. Tá, mas o que o teu coração diz? Daí eu falei, diz que sou pastor. Então, tu quer que eu te dê o título? Não precisa do título, você já é, cara. Sirva que vai acontecer. E isso eu nunca mais esqueci. Ele fez exatamente isso. Eu vejo em você aquilo que eu não estava conseguindo enxergar. Então é interessante você sempre liberar palavras, seja para o teu filho, seja para aqueles que estão trabalhando com você, em departamentos, na tua empresa, mas é necessário, o líder precisa ver antes do seu liderado e estabelecer essa conexão. Dê seu tempo, isso é muito importante. Você cria líderes dando, olha só, interessante esse dado, você cria líderes dando apenas 5 horas por semana para discipular outros e reproduzir líderes. Separe 1 hora, 30 minutos da tua semana toda, para sentar com o teu liderado e conversar com ele. Pedir como ele está, ver qual a dificuldade que ele precisa, contar da história dele, mas deixe isso ser liberado sobre você. Selecionar 3 pessoas com perfil de liderança. Então, selecione de 1 a 3 pessoas para você investir tempo, dar o seu tempo. O tempo, gente, é precioso. E hoje, infelizmente, num geral, né, nós estamos ocupando nosso tempo com aquilo que realmente não importa. Mas quando a gente alinha o nosso coração e a gente anda nessa questão, a gente tem essa percepção, essa responsabilidade, que somos líderes. Gente, todos são líderes. Todos. Não existe uma pessoa que não é líder. A liderança foi liberada por Deus lá no jardim. Ele entregou o governo para o homem, a multiplicação para o homem, o preencher para o homem, a frutificação para o homem. Foi liberado dentro do coração. Nós temos um DNA de liderança. Todos nós somos líderes, né? Então, iniciando
o treinamento. Eu vou agora apurar mesmo, passar só aquilo que é mais importante, e essa parte é muito importante. Iniciando o treinamento, as 3 fases do treinamento. Primeira fase, você faz para que o liderado veja. Então, você faz e o liderado vai ver você fazendo. Segunda fase, o liderado faz para que você veja. Terceira fase, o liderado faz para que os outros vejam. Então, são 3 fases, né, que o pastor ele coloca no livro, e em todas essas fases são necessárias feedback, diálogo, avaliação, prestação de contas, impulsionamento. Então, é muito importante ter isso. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa questão. Os 5 passos do aprendizado. Eu faço, você assiste, nós falamos. Então, o que está em treinamento irá observar o que funcionou, o que não funcionou e como pode ser melhorado. E depois é discutido a respeito. Então, você pede para ele fazer tal coisa, né? Ó, nós vamos fazer isso, eu e você vamos entrar juntos num período de treinamento, eu quero treinar você, eu vejo em você uma disposição para liderança e tal. Você faz isso, né? Tem já esse diálogo, já tem essa intimidade, e você inicia o treinamento. Você não vai fazer assim, né? Não, agora nós vamos fazer o passo 1, tá? Lembra do passo 1. Não, isso não precisa ser falado, é automático, é natural que acontece isso. Então, você começa, né? Ó, você diz, eu vou pregar, vou dar um exemplo de pregação, tá bom? Eu vou pregar nesse dia. Observa eu pregando. Veja como eu faço, como é que eu esboço, como eu inicio, como é que eu termino. Observa, depois nós vamos sentar, você fica assistindo e a gente vai falar sobre. Depois, eu faço, você me ajuda e nós falamos. Quer dizer, você dá um tempo para ele ministrar 10 minutos. Aí ele ministra 10 minutos, depois você ministra a maior parte, depois vocês sentam e conversam sobre. Terceiro, você faz, eu ajudo e nós falamos. Agora, ele faz a maior parte, você faz a menor e vocês conversam. Depois entra na quarta parte, você faz, eu assisto e nós falamos. Você dá para ele ministrar o tempo todo, depois nós sentamos, conversamos sobre o que aconteceu, ajustamos ali e tudo bem. E esse processo vai sendo contínuo, até que chega na última. Você faz e todo mundo assiste. É o momento que, momentos que eu fazia, né, o Douglas não está aqui, é um dos exemplos que eu sempre trago, né, que a gente se conhece desde os 14 anos dele, então a gente crescemos juntos, ensinei ele naquilo que eu podia ensinar. Então, tinha momentos que eu fazia exatamente esses passos com ele. Até que chega no último passo, que é o quê? Alguém me convidava para ministrar fora, e eu enviava ele, porque ele já estava pronto. Então, ele ia no meu lugar, porque não precisava eu ficar olhando ele como estava ministrando, porque eu já sabia que ele conseguiria ministrar. É um exemplo, né, de ministração, mas pode ser em qualquer exemplo, seja em qualquer área, você pode usar isso. Líder em desenvolvimento. Liderança envolve, sim, sacrifício, porque você percebe que isso que eu acabei de falar precisa ter tempo. Você precisa dar o seu tempo para, assim, treinar uma outra pessoa. Então, liderança, sim, é sacrifício. Se eu e você escolhemos ser líderes, assumir uma posição, né, eu sempre falo para o pessoal, quando eu convido para fazer parte da liderança, onde eu estou liderando, eu sempre falo para eles assim, gente, eu mostro toda a visão, eu falo o que eles iriam fazer, o que eles vão fazer, e peço, você aceita fazer isso? Você acha que isso talvez não vai incomodar você vai ter tempo? Não, eu tenho tempo. Então, a pessoa tomou a responsabilidade daquilo que eu pedi para que ela fizesse. No momento que você toma a responsabilidade, você então está dizendo, eu aceito aquilo que você me propôs. E aí começa essa questão de caminhar junto. Então, perceba que sim, liderança tem um nível muito forte de sacrifício, que é deixar a nossa área de conforto. Né? Às vezes você tem momentos que eu gostaria de ficar assistindo um seriado, que seja, lendo um livro que eu gosto, mas eu estou atendendo alguém para ensiná-lo a melhorar. Então, isso faz parte. Né? Então, essa é a primeira parte. Depois, desenvolvendo o ser e o fazer, né? Começa pelo fato de você olhar para dentro de si, para depois você fazer. Né? Às vezes, a gente olha uma pessoa que tem
um potencial muito grande e a gente esquece de olhar para dentro dela, né? A gente libera, não, essa pessoa toca muito bem, usar, né, música, que eu também sou da parte da música, ela toca muito bem, aí você, não, então vai lá, toca, só que o ser dela ainda não está alinhado. Então, primeiro é necessário desenvolver o ser para depois o fazer. Desenvolver também o emocional, isso é muito importante. Gente, hoje as empresas, elas estão pedindo a respeito do emocional das pessoas. Se a pessoa, elas vão direto para as redes sociais, se ela vê como a pessoa se move, às vezes a pessoa não é contratada. Justamente porque pelas fotos você percebe como a pessoa está vivendo, né? E você vai conversar na hora da entrevista, eles fazem perguntas específicas para se entender o que está acontecendo, como está o emocional da pessoa. Então, o emocional é muito, muito importante. Cuide muito do seu emocional. Eu passei por coisas difíceis por não cuidar do meu emocional. E numa conversa com o pastor, eu disse, você precisa crescer na tua área emocional. Aí, vamos crescer nessa área emocional. Então, é necessário muito cuidar, desenvolver o teu emocional. Ter uma visão, né? Tenha uma visão, né? Isso, se nós não temos uma visão clara para onde estamos indo, os nossos liderados não saberão aonde irão chegar. Então, é necessário nós termos uma visão muito clara para onde estamos indo e falar assim, muitas e muitas vezes a respeito da visão. Relembrar constantemente a visão. Porque é interessante que ele vai falando, desenvolvendo uma visão, né? A influência é revelada no que os seguidores têm a dizer a respeito do serviço que estamos prestando a ele. Então, se nós não temos uma visão clara, a nossa influência, ela é fraca. Se a nossa influência é fraca, os nossos liderados não irão ouvir, não irão fazer, e será penoso para nós, né? Então, faça um checklist de liderança. Antes eu vou ler essa frase que o pastor falou. Encontre pessoas pelas quais possam se sacrificar, e vocês serão relevantes. Muito importante. Checklist de treinamento, não esqueça disso, né? Seja um líder de caráter, né? Então, é interessante você sempre fazer essas perguntas, né? Quão confiável os seus seguidores diriam que você é? O que eles são francos com você? Eles compartilham abertamente suas opiniões, ainda que negativas? Eles permitem que você saiba o que acontece nas áreas pelas quais são responsáveis? Eles falam de suas vidas pessoais com você, abrindo questões delicadas e difíceis? Então, é muito importante nós termos essa clareza de ter o caráter muito ajustado, porque assim nossos liderados serão muito claros, muito, qual é a palavra que diz, não é francos, agora fugiu a palavra, sinceros também, né? Mas era uma outra palavra, mas pode ser essa palavra. Isso é muito importante. Atenção, certamente iremos errar, e nossos liderados verão. A questão é, admitiremos que erramos ou não? Essa é uma questão de caráter muito, muito, muito séria, né? Quando a gente erra, nós precisamos dizer, eu errei, me perdoe, foi falha minha, e eu preciso crescer nisso, me perdoe, não vai mais acontecer. Isso é muito bom, gente. Admitir o erro não mostra que você é fraco, pelo contrário, revela como o teu coração está, né? Isso é muito, muito importante. Desenvolvendo, né, o caráter, né, para desenvolver, fortalecer nosso caráter, precisamos de integridade, é alguém honrado, disciplina, é alguém focado, autenticidade, é alguém real, não é alguém que cria um personagem na frente dos seus liderados e em casa ou em outra reunião você é uma outra pessoa. Então, isso é muito necessário. Relacionamentos, acho que vou só ler, né, o relacionamento, com quem o líder cria um relacionamento de confiança. É muito importante nós termos o relacionamento de confiança com a nossa liderança. É necessário ter esse contato, né, de que onde você fala da vida, onde você mostra, às vezes, a tua fragilidade, e você se torna alguém normal, que está tudo certo, que também tem problemas e que está vencendo. Tem uma história, né, o que o líder faz
né? Se você tem uma história, conte a respeito do que você já viveu, não como um senso de eu já vivi isso, eu já sei, não como isso, mas isso traz segurança para quem está junto de você, e a pessoa vai ter muita segurança. Invista, né, nos seus liderados. Você investe nos seus liderados, no que se refere à construção de experiência, história de sucesso. Você tem isso para apresentar potencial, o que o líder pode realizar, né? As pessoas elas querem ter a certeza que o líder que está com elas é alguém que pode chegar ao lugar aonde ele disse que iria chegar. Isso é muito importante, né? Nós precisamos mesmo ter base, gente. Deus, essa é eu acho que é a parte mais importante. Tudo que nós fazemos aqui precisa ter um senso de eternidade. Tudo que eu faço aqui está sendo computado no céu, e depois lá nós seremos julgados pelas nossas obras, a que fizemos e a que não fizemos. Então é necessário nós termos essa consciência de eternidade. Aquilo que Deus entregou para mim, para você fazer, faça, irmão. Faça com alegria, faça mesmo, faça de verdade. Eu sempre falo essa frase que, às vezes, o mundo hoje está liberando sempre uma palavra, que é, escreva a tua história, faça a tua história, faça isso. Mas já tem uma história escrita a respeito de nós. Salmo 133 diz que nós éramos uma substância informe, ele já estava escrevendo todos os nossos dias. Já há uma história escrita para mim e para você. Cabe a nós desenvolver aquilo, reconhecer, viver aquilo que já foi escrito. Então, eu vou passar, né, bastante coisa aqui, porque eu tenho 3 minutinhos. Deixa eu ver, aqui, isso é muito importante, eu já falei sobre isso. É necessário ser franco a lidar consigo mesmo. Então, é muito, assim, importante nós como líderes que estamos liderando outras pessoas, ser francos. Como você está? Como realmente você está? Você está precisando de ajuda? Você precisa conversar com alguém? Isso é necessário, gente, porque o modo que eu e você estamos vai refletir na liderança, nos liderados que estão conosco. Seja em casa, seja na sua família, é importante você conversar com alguém, ter alguém para conversar, cuidando das suas emoções, né? E eu termino aqui no equilíbrio na liderança, que o pastor Renato Galdardi, ele fala que é muito importante. Traga uma perspectiva de Deus para seus liderados, pois ele sempre tem uma visão de vitória ao nosso respeito. No meio do caos, o líder sempre está olhando para o fim. Essa é uma grande verdade que precisa estar assim, ó, assim fechado mesmo no nosso coração. O líder é aquele que, quando tudo está dando errado, ele está olhando para o fim, dizendo, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo. Está tudo certo, tá? Não vai acabar, não. Nós vamos chegar até o outro lado, vai dar certo. Então é muito importante, tenha a perspectiva de Deus a respeito daquilo que Deus entregou. Lembra do que você fez antes? Você colocou a sua visão ali. Então, você multiplicou. Quem irá cumprir a visão será Deus através de você. Você não está sozinho, você não vai sucumbir no meio do caminho, pelo contrário, você vai avançar, vai dar certo, porque foi Deus que colocou em você essa visão, né? Abrace os processos. Liderança se desenvolve diariamente, não em apenas um dia. E o processo é uma questão de cultura. Ela encoraja o desenvolvimento, amadurece e muda as pessoas. Observe que uma pessoa faz dia após dia, todos os dias, e você saberá o que ela está realizando e no que ela está se tornando. Tem uma frase de um escritor, é o Jacob Petrie, acho que é o nome dele, e ele fala assim: se você doar 6 meses focado, dentro de 6 meses, focado naquilo que Deus falou para você, em 1 ano você está se tornando uma outra pessoa. Isso é muito sério. Olha, eu provei muito disso durante algum tempo da minha vida. Eu era uma pessoa, já contei em algumas ministrações, que não gostava de ler, né? E eu comecei a ter o gosto, através de um amigo,
né, que ele também lia muito, então a importância de você ter amigos certos que te levam ao propósito, e eu comecei a ler muito, eu comecei a gostar, a amar a respeito disso, e isso me levou a ter uma capacidade maior, a ser mais assertivo naquilo que Deus me entregou para fazer, simplesmente porque eu foquei. A Giza dizia para mim, amor, vem dormir, eu estava lá com o livro lendo, eu gostava de ler, eu lia, ainda estou lendo, mas diminui um pouco, mas estava nesse processo, depois que eu li essa frase que eu acabei de falar para você, e, gente, é muito sério, isso acontece, isso é real. Para encerrar, à medida que você investe em treinamento, o líder precisa traçar uma rota desde a disposição até a realização dos processos, tanto a trajetória para trazer à tona o que a pessoa em treinamento é, enquanto potencial, caráter e vocação, quanto à percepção da própria tarefa. Então, faça essas perguntas a si mesmo. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Para quem eu tenho que fazer? E o que eu vou esperar desse resultado? Aonde eu vou chegar com aquilo que eu estou fazendo? Amém? Você recebeu? Amém, amém.